Ó, os caras deram risada da minha tartaruga ninja aqui, né? Viram tartaruga ninja não sei como, mas beleza. Qual que é os nomes das tartarugas aí? Vocês lembraram bem, vai, fala aí. Leonardo, Michelangelo, Donatello. É isso aí, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Como que a gente vai fazer essa relação desses personagens fictícios, né, com personagens históricos? Com esses nomes aí que vocês citaram, vocês conseguem lembrar de alguma pessoa que existiu, que foi importante para a história? Consegue lembrar alguém? É os mesmos nomes, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael. Não vem nada na cabeça de vocês? Estou falando. Tem o quê? Ó, eu vou passar aqui o próximo slide, né? Aqui nós temos a figura do Destruidor, né? Que ele é o vilão, né, dos Tartaruga Ninja lá em vários filmes, desenhos e tal. Ele é um vilão dos Tartaruga Ninja. Mais para frente nós volta a falar dele, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o pessoal, né? Que essas tartarugas foram baseadas, né? Tipo o nome. Esses caras aí, tá? Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, que também foi, né, um pintor, né, de um período histórico aí, Rafael e Donatello, que também foi um escultor aí do período conhecido como Renascimento Cultural, tá, pessoal? Então, esses caras aí, eles viveram lá mais ou menos ali no período 1500 tal, né? Eles estavam trabalhando ali, já fazendo as obras de artes deles, tá? E esse pessoal aí, eu vou mostrar algumas obras para vocês. Agora primeiro a gente vai ver os Tartaruga Ninja comendo pizza, tá? A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: tartaruga come pizza? Essa questão da tartaruga comer pizza é mais uma simbologia que o desenho e que os filmes trazem comparando, né, esse contexto histórico, que é o Renascimento Cultural. Por quê? O Renascimento Cultural, gente, ele vai acontecer, né, ele vai surgir primeiro em um país da Europa específico, que é a Itália, tá? Na Itália, lá em Nápoles, né, eu vou passar aqui o slide, foi inventada essa pizza aí, que é conhecida como margherita. De onde que surgiu esse nome para esse sabor, né? Foi um pizzaiolo que ele fez uma homenagem para uma rainha, rainha de Nápoles, Nápoles, território italiano, né, que ela tinha o nome de Margherita. E os ingredientes dessa pizza faziam alusão à bandeira italiana. Então tinha mussarela de búfala, que é um queijo branco, tinha tomate e manjericão. Então, cores que remetiam à bandeira italiana, tá, gente? Então, todo o contexto em que a gente vê os Tartaruga Ninja é tudo relacionado com um período histórico. Então, a gente consegue estudar a história usando as Tartarugas Ninjas, tá? Então, é algo que é mais dinâmico, mais divertido aí para vocês e que vocês vão conseguir compreender o contexto da mesma forma que se eu desse uma aula só falando sobre aquele contexto, sem apresentar para vocês as Tartarugas Ninjas, tá? Então, eu vou voltar um pouco antes aqui. Porque quando a gente fala sobre o período do Renascimento Cultural, é um período que a característica principal dele é o humanismo. O que é esse humanismo aí? Ele vai ter várias características, tá? Que é a razão, a ciência, a valorização do corpo e das emoções, do ser humano nas obras de arte, tá? E o antropocentrismo, que é a passagem, né, antes existia o teocentrismo, que era quando existia o Deus, né, no universo, né, o centro do universo. Quando passa a ser antropocentrismo, é o homem no centro do universo, tá, gente? Então, o que que ele quer dizer com isso de que o homem está no centro do universo, né? Que esse período histórico vai começar a deixar de lado, bem assim, né? Vai começar por poucos, assim, né? A deixar de lado a questão da religião, tá? Hoje em dia a gente sabe que a religião continua muito forte e tal, mas quando a gente está estudando o Renascimento Cultural, a gente está entrando numa idade chamada Idade Moderna. Qual que é a idade que veio antes da Idade Moderna, gente?
Lembra daquela linha do tempo, né? Tem aí a pré-história, Idade Antiga, depois vem o quê? Pensa um pouquinho aí, gente. Entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, nós temos... O que está no meio aí? É a Idade Média, gente. Não se esqueçam da Idade Média. Essa Idade Média aí, às vezes, ela vai ficar conhecida como Idade das Trevas, né? Por que que esse nome, né, obscuro para esse período, né? Que quem nomeou essa Idade das Trevas é o pessoal do Renascimento, né? E os renascentistas, eles vão olhar para o passado, eles vão falar, nossa, como que era algo obscuro, né? As pessoas não tinham acesso à informação, a conhecimento, a um livro, né? As pessoas não sabiam ler, escrever, não sabia nada. Então, o pessoal ali do Renascimento Cultural, eles vão olhar para trás e vai falar, nossa, que Idade das Trevas. E aí, nessa Idade Média, quem predominava lá era a Igreja Católica, né? E os reis absolutistas, que tinham poder absoluto. Passando da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter essa ruptura, né? Essa é uma revolução, né, cultural. A partir desses personagens que nós vimos, né? Então, Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo, as tartarugas lá, né? Então, fizeram uma revolução na arte da época. E não somente isso, tá? Agora eu avancei um slide aqui, justamente porque essa é a atividadezinha, tá? Aqui embaixo, escolha ao menos um entre os 10 nomes abaixo e faça uma pesquisa sobre o personagem, tá? Então nós temos aqui vários personagens históricos importantes desse período. Como eu vou falar para vocês sobre o Leonardo da Vinci, um pouquinho sobre o Donatello, né, sobre esses personagens aí, eu não coloquei o nome deles, tá? Mas eu coloquei outros 10 nomes aqui. Espero que cada um aí escolha diferente, tá? Não quero ver todo mundo fazendo o primeiro nome que leu aqui, tá? Espero que vocês escolham personagens diferentes para vocês fazerem uma pesquisa sobre essa pessoa, tá? Vocês vão ver que todos eles viveram nesse período conhecido como Renascimento, tá? E aqui nós temos entre Lorenzo de Médici, Nicolau Maquiavel, William Shakespeare, né? Shakespeare que é muito conhecido, né? Os poemas, tal, né? Tem o Galileu Galilei, né? Nicolau Copérnico, alguns teóricos até da área de ciências naturais, né? Então, vai ser muito interessante vocês pesquisarem sobre esses personagens aí. Coloquei pelo menos um. Quero pesquisar 3, 4, os 10. Pode pesquisar, tá, pessoal? Coloquei pelo menos um para que vocês consigam ter uma noção aí do nível dos caras que estavam vivendo o Renascimento Cultural, tá? Aí, contar para vocês também o que acontece, né, para surgir esse renascimento cultural. Existe uma mistura cultural, né? Então, nós pegamos aquela Idade Média, né, onde predominantemente na Europa existia uma força cristã, né? A religião cristã era forte ali na Europa. E no Oriente Médio nós tínhamos o Islã, né? Que são os muçulmanos, tal, né? A gente conhece até hoje, existe. E nessa época o pessoal começou a misturar a cultura. Então, nós vamos ver muitas obras de arquitetura que têm a mistura dos dois gêneros, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente estuda a Idade Média, a arquitetura católica, nós temos o que ficou conhecido como gótico cristão, que são aquelas igrejas que parecem que o negócio você vai entrar lá e vai morrer lá dentro, sabe? É um negócio cavernoso, assim, um negócio é, meio obscuro, sabe? Aquelas. Eu até tentar pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, já que a gente está com os recursos tecnológicos aqui, ó. Igreja Católica Gótica. Vamos usar aqui as nossas tecnologias, né? Aproveitar aqui, vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí, vai aparecer para vocês alguns exemplos de igrejas com a estética gótica, tá, gente? Tudo isso daí é muito antigo, tá? Vou abrir uma aqui, ó, para dar um destaque aqui. Vamos ver se... Aí, ó. Tá vendo como o negócio
É lindo de se ver, tá? É muito bonito você imaginar que isso foi construído, ó, antes dos anos 1200, tá? Então o negócio é antigo e os caras construíram um negócio desse nível, tá? E aí eles tiveram uma conexão com as... agora deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Eu esqueci o nome. Vamos abrir aqui para vocês verem também a estética das igrejas que são as mesquitas, né? Mesquitas islâmicas. Islâmicas. Vou abrir aqui outro. Espera aí que vai carregar lá. Aqui. Vamos jogar nas imagens aqui. Então, um exemplo de uma mesquita aqui, ela tem uma estrutura mais arredondada, né? Ela é menor, tal, né? A gente comparar com aquela igreja lá, ó, a igreja do gótico, né? A igreja católica e uma mesquita muçulmana, né? Islã. Então, tem uma diferença bem gritante que a gente consegue perceber, né? Só que aí vai rolar aqui nesse local aqui que eu vou apresentar para vocês, compartilhar a tela lá de volta pro slide. Só um segundo. Opa. Já bugou o negócio aqui. Aí, agora foi, não foi? Apareceu aí para vocês? Dá uma olhada aí se vai abrir. Voltou o slide? Fechou, então. Aí tem um lugar que a gente vai conhecer ele como Constantinopla, que vai virar... na verdade, pessoal, é uma história muito longa, tá? Eu vou resumir aqui porque a gente não tem tempo, tá? Deixa eu ver que horas são, até que hora vai essa aula aqui. Se bobear até acabou já. Não, vai até 9h15. Nós temos 15 minutinhos. Então eu vou tentar dar uma resumida para vocês nessa história aí. Tem até uma série na Netflix, gente, quem tiver acesso aí e tal. É bem interessante, ou se quiser também eu baixo no torrent aqui, pirata. Aí depois eu dou um jeito de passar para vocês também, tranquilo. Chama Império Otomano. Império Turco-Otomano, tá? O que é esse Império Otomano ainda? Vocês sabem que a Igreja Católica e os muçulmanos historicamente não se davam bem, né? Durante a Idade Média vai haver aquelas cruzadas, né, que são aqueles conflitos, né, para tomar o território de Jerusalém, né, porque Jerusalém é um lugar que é considerado sagrado para todas as religiões. Então, os caras vão ficar em conflito por muito tempo, né, para tentar dominar aquele território. E aí vai acontecer o seguinte: Constantinopla vai ser um centro, né, um centro de comércio, um centro cultural, né, onde as pessoas conviviam lá, né, faziam negócios e tal. E ali não tinha essa de, ou é só muçulmano ou é só católico. Lá era um lugar, né, onde a cultura prevalecia, né? O pessoal ali se misturava de boa. E aí Constantinopla, ela vai ser tomada pelo Império Turco-Otomano. Hoje em dia, Constantinopla fica onde a gente conhece como um país que é chamado Turquia, tá? Então, os turcos lá, né, hoje Oriente Médio ali e tal, foi o local onde também ocorreu esse renascimento cultural. Por que ocorreu esse renascimento cultural, né, nesse território chamado Constantinopla, que hoje é a Turquia? Porque o pessoal ali, eles guardavam muitas coisas. Então ali eles não era aquele lugar que, sei lá, o cristão chega e destrói tudo, né? Ou o muçulmano vem e destrói tudo. Ali não, as pessoas ali conservavam as coisas. Então muito material antigo, textos científicos, técnicas de arquitetura, técnicas de arte, né, de pintura, foi mantido por conta desse local, né, a Constantinopla. E aí, a gente vai ter como berço do Renascimento Cultural a Itália, que é bem próximo ali, tá, gente? Para continuar na nossa relação aqui dos Tartaruga Ninja com o Renascimento Cultural,
nós temos 10 minutinhos de aula, existe uma personagem feminina também que ela sempre aparece nos desenhos e nos filmes. O nome dela é April, né? Não sei se o pessoal vai lembrar aí, né? Normalmente a gente consegue lembrar com mais facilidade da tartaruga, né? Porque a tartaruga é o principal, mas a April ela tem um papel de destaque também, tanto nos filmes quanto nos desenhos. E não sei se vocês vão lembrar qual que era a profissão que ela tinha dentro do desenho e do filme. Vocês lembram? Então, o pessoal não vai lembrar, mas ela era jornalista, né? Ela era repórter. Então, para fazer um paralelo aqui, fazer um apanhado de tudo que eu falei até agora para vocês sobre renascimento cultural, a gente fez a relação dos pintores, né, renascentistas com o nome das tartarugas, né? Falamos ali sobre um pouco da história da pizza ali, né, em Nápoles, Nápoles que é reino italiano, né, Itália que deu origem ao Renascimento, e tal. Então tudo tá ligado. Qual que é a função de mostrar uma personagem jornalista nesse filme, nesse desenho Tartarugas Ninjas, né? Ela poderia ser qualquer outra coisa, né? Ela poderia ser, sei lá, uma caminhoneira, ligado? Qualquer coisa aleatória. Por que que escolheram justamente jornalismo para aquela personagem, tá? Porque não é à toa também, gente. Quando a gente consegue fazer essa ligação dos pontos, próxima vez que vocês assistirem qualquer coisa dos Tartaruga Ninja, vocês vão analisar com outros olhos, né? De uma forma crítica, tal. Vocês vão compreender as falas. Existem muitas mensagens por trás das falas que eles estão tipo dizendo normal ali. E uma fala que eu separei do filme de 2014 das Tartaruga Ninja, que é o Mestre Splinter, né, que é o rato lá, ele diz o seguinte para jornalista lá que é April. Ele vai falar: você nos deu a liberdade. Né? Deu a liberdade para o rato e para as tartarugas ninja lá. Então, deu a liberdade em que sentido? Tipo, se você tá assistindo o filme ali, passa batido e boa, entendeu? Só que aí vocês têm que lembrar o seguinte: vamos voltar para o período renascentista lá. O pessoal que estava tendo novas ideias naquele período não era recebido com abraços e flores. Quando você tem ideias diferentes daquilo que já está imposto, né? Você tem ideias diferentes do sistema, você não vai agradar todo mundo, né? Justamente por conta disso, as tartarugas ninjas, elas moram na onde? Dentro dos filmes e dos desenhos. As tartarugas ninjas moram no esgoto, gente. Que era onde, teoricamente, as ideias do período renascentista tinham que circular. Não que eram ideias ruins, ideias lixo, né? Ideia esgoto. Não. É porque quando você falava em voz alta uma ideia revolucionária naquele período, você poderia ser morto, tá, gente? Coisa de que, hoje a gente vive, sabe, num sistema político que é consideravelmente bom. Se você sugerisse viver naquela época, provavelmente o rei ia mandar te matar, porque, pô, tá tirando o poder do rei, tá? Então, quando você fala, você nos deu liberdade para uma jornalista, significa que ela, com a função de ser parte da imprensa, né, ela conseguiu informar a população, trazer conhecimento para a população, e tudo isso vai ser. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Dá tempo de passar para vocês. Vou passar um videozinho aqui de 5 minutos que é sobre a prensa de Gutenberg, que é um objeto que ele vai conseguir fazer com que o conhecimento naquela época fosse compartilhado com mais facilidade. Eu vou dar play aqui, gente. Vamos ver aí se vocês vão conseguir escutar o áudio tudo certinho, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Para falar que no áudio não tá funcionando. Dá pra ouvir nada não. Vocês estão ouvindo, gente? Não. Então, pera aí, vamos lá, vamos compartilhar de novo aqui. Um segundo aí. Agora vai sair o som aí, beleza? Vamos lá. Canta. Men's Alemanha.
Johannes Gutenberg. Ourives, empreendedor, inventor da prensa. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimá-la. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão e muito trabalho, levou 3 anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira. Mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito isso antes. Um ourives por profissão. Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar, rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto, uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de 1 década, mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou 1000 páginas. Isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras imprensas, os primeiros jornais, foram esparsos, mas fundamentais, porque permitiam que, num continente tão grande, as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de $1000, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos 1000 vezes mais rápido do que antes. 20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia. Bom, gente, só para finalizar aqui, porque a aula já está no fim, né?
Vocês viram a importância que teve essa invenção, né, dessa prensa de Gutenberg aí, e o que acontece, né? A personagem lá, a jornalista, a April, a intenção é representar essa invenção, tá? Então, com o advento, né, a criação dessa prensa de Gutenberg, foi possível a divulgação do conhecimento durante o período renascentista, né? Não adianta nada você ter várias técnicas, várias ideias boas, se você não tiver como divulgá-las, né? E a invenção de Gutenberg também surge nesse período, tá? Então, é que nem o cara falou no finalzinho ali, a gente pode comparar como se fosse a internet nos dias de hoje, né? A forma da comunicação, o avanço tecnológico que teve, né? Com a utilização desse método, né? Então, agora eu vou finalizar aqui, porque vocês têm que ir para a sala de vocês também, né? E a próxima aula a gente continua a partir daqui. O bom de hoje é que vocês conseguiram ver aí alguns vídeos, imagens e tal, né? Foi bacana para a gente passar isso daí, mas a ideia é que eu trabalhasse mais vezes com vocês assim, né? Não eu aqui em casa e vocês aí, mas que a gente conseguisse usar as tecnologias aí, os recursos para mostrar vídeo, imagem e tal, para deixar a aula mais da hora. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp e eu vou mandar a atividadezinha lá da pesquisa dos personagens, beleza? Falou, é isso aí, gente. Até mais. Abração aí. Obrigado.
Olá, gente, ó, dia 10 de 3 não vai ter aula, tá? Dia 10? Domingo, filho. Quinta-feira. Terça-feira. É, gente, dia 6 é sábado. Dia 7 é domingo. Dia 10 quarta-feira. Quarta-feira. Fala aí, meus lindos. Olha quem tá aí, quem apareceu. E aí, gente? Como vocês estão? Beleza? Saudades de vocês aí. Tem gente aí que nem deve me conhecer ainda, né? O pessoal aí atrás aqui. Vocês já me conhecem? Já sabem que eu sou professor de história do terceiro C? Então, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, tá, gente? Sou o professor Bruno de História, tá? Por que que eu estou aqui, né, de forma remota hoje, né? Era para eu estar aí com vocês, mas acabou que na semana passada eu dei aula numa sala no noturno aí, e posteriormente uma aluna foi diagnosticada com Covid, tá? Então a escola, por conta do protocolo, tudo, né, que tem que seguir, eles afastaram os professores que deram aula naquela sala naquele dia, tá? Eu já fiz o teste, deu negativo já, tá? Então a próxima aula que a gente for ter já vai ser presencial, vai voltar tudo ao normal, tá? O pessoal aí que não me conhece ainda, então não teve aula de história até agora, certo? E aí é difícil, aí vocês dificultam a minha vida, hein? Era para estar entrando no segundo assunto já de história. Tem gente aí que era da manhã, que só faltava, tá ligado? Chegava no dia da aula de história, faltava. Aí dificulta mais ainda a vida. Bom, apagaram a luz aí. Gente, eu vou trabalhar com vocês aqui, um slidezinho, tá? E vou aproveitar, o pessoal que não me conhece aí, vocês já receberam a minha atividade no grupo lá também, né? Fala aí, sim? Então, eu nem dei aula para vocês ainda e já passei atividade, né? O cara é maluco, né? Não precisa ficar com raiva de mim não, tá, gente? É uma atividade bem simples e eu vou aproveitar esse tempo aqui para a gente falar um pouco sobre ela, tá? Eu vou dar a aula com base no conteúdo aqui da atividade, beleza? Então, prestem atenção aí para que vocês consigam realizar a atividade de uma forma bem tranquila também. Eu vou primeiro compartilhar a tela do nosso teminha da aula. O que a gente vai ver no começo aí do conteúdo do terceiro ano do ensino médio, né? Vocês estão vendo o slide aí já? Oi? É a mesma videoaula da atividade? Olha, gente, eu não consigo escutar muito bem vocês, tá? Então, É a mesma videoaula. É a mesma videoaula da atividade? isso! Vocês já assistiram a videoaula? Eu já assisti a metade, eu tava copiando os quadrinhos no caderno. Ó, gente, é que nem o pessoal aí lembrou. Quando eu enviei a atividade, eu enviei uma videoaula também explicando o conteúdo, né? Porque eu sabia que alguma turma eu ia demorar para ter contato com vocês aí presencialmente, né? Então eu já tinha planejado isso daí para evitar, né? Mas como o pessoal já assistiu a videoaula aí, eu vou dar uma aprofundada em um tema ou outro, tá? E aí eu leio aqui a atividade com vocês, tal, esclareço as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vou voltar aqui a compartilhar, então, o slide. Mas, sim, é o mesmo assunto lá da videoaula, que é o neocolonialismo ou imperialismo. Espera aí que eu deixei o WhatsApp aberto aqui, estou recebendo mensagem agora. Pronto, agora resolvido. Vamos lá. Bom, como vocês viram lá na aulinha, na videoaula, e agora vocês vão ver novamente, ou quem não viu a videoaula ainda, depois assiste lá também, se inscreve no canal, deixa um like, tá? E o senhor, você parece vitão, cara.
Parece quem, mano? Vitão. Vitão? É? Ô, louco, velho. Eu queria ter o dinheiro dele só, tava bom. Gente, vamos voltar pro tema da aula aqui. De forma bem resumida, mais resumida do que o resumo do vídeo lá, o imperialismo vai ser semelhante ao processo de colonialismo que ocorreu aqui na América, tá? Então vocês precisam lembrar de quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses lá, tal, sabe essa lenga-lenga aí que todo mundo ouve, né? Que não foi descobrimento coisa nenhuma, os caras invadiu aqui, matou todos os índios quase e levou o nosso ouro embora. É tipo isso aí. Lembra dessa treta aí lá em 1500, tá? Então, os caras chegou na América, fizeram a rapa aqui, levaram prata, ouro, minério de ferro, levaram tudo que podia. Vai chegar um momento na história lá da Europa que os caras vão pensar, né? Pô, a gente saqueou lá o continente americano e tal. O que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai roubar? Quem que a gente vai roubar, né? Aí os caras vão falar, pô, tem o continente africano aqui perto, né? Vamos descer lá, ver o que tem de bom, né? A gente faz uma limpa lá também. Então, as potências europeias, e nisso a gente vai enquadrar a França, Inglaterra, Alemanha, Itália, até a Bélgica, né? É o mesmo pessoal lá que sempre foi potência, que até hoje costuma ser, né? Eles vão começar a buscar, né, recursos naturais, né, matéria-prima, no continente africano e asiático. Só que os caras não vão chegar lá e falar assim, o que você tem aí de bom, né, para eu comprar? Os caras vão chegar lá e falar, o que você tem aí para eu roubar? Tipo, eu tô levando, não quero saber se você tá deixando ou não, né? E aí eles vão usar várias justificativas para fazer esse processo de neocolonialismo. Quando a gente fala neo, significa novo, né? Então, como já tinha ocorrido um processo de colonização lá em 1500, né? O neo vem para justificar que é um novo processo de colonização, tá, gente? Então, eles invadiram a América, né? Levaram tudo que podia, tá? Aí ocorrem as independências aqui na América, né? Os países começam a se tornar independentes da Europa, tal, da metrópole, e aí eles vão fazer o mesmo processo na África e na Ásia. Não só vão participar desse processo de imperialismo os países europeus, como também já vai ter, né, a mãozinha ali do famoso Estados Unidos, né? E até o Japão vai fazer parte desse processo aí, tá, gente? Por mais curioso que seja, né? O Japão, na época, era um império, e um império tem sede de território, né? Eles querem expandir territorialmente, né? Então, eles vão invadir a China por conta de recursos, né, para conseguir desenvolver o Japão ali. Lembrando, gente, que uma característica muito forte dessa época aí, que estava rolando, era a Revolução Industrial, tá? Todo país queria ter duas coisas, né? Recursos financeiros, naturais ali, né? Matéria-prima, tudo mais, e um mercado consumidor. Porque não adianta nada eu produzir, sei lá, vamos dar um exemplo aí, roupa, né? Feita de algodão, se ninguém vai consumir depois. Eu vou produzir a roupa e vou fazer o quê? Tem que vender, né? Tem que vender para algum lugar. Então, muito lugar, inclusive a história dos Estados Unidos passa por isso também, né? Que a Inglaterra vai colonizar o que a gente conhece hoje como Estados Unidos, e grande parte do tempo lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos produzia algodão e mandava para a Inglaterra. E aí a Inglaterra produzia as roupas e vendia para os Estados Unidos, né? Mais caro, tudo o processo, né? Vai encarecendo a coisa aí. Então, aí ocorre a independência dos Estados Unidos, tal, né? E aí a Inglaterra tem que buscar outros territórios, tal, para continuar a sua revolução industrial. E eles vão encontrar um território gigantesco, né? Que é a África, o continente africano, parte da Ásia também vai ser, e inclusive a Austrália, né? Vai ser território, vai ser colonizado pela Inglaterra. E entre as justificativas aí, eu citei algumas já, né? Busca por mercado, busca por recursos naturais, tal. Eles também vão usar uma justificativa que é a justificativa racista, tá? Então, o cara vai dizer o seguinte: eu, europeu, homem branco, né, tenho a missão civilizatória, né, de levar a civilização
para os povos que são considerados bárbaros. Aí o pessoal aí que, sei lá, já assistiu alguma coisa que tenha relação com o Império Romano, ou já leu alguma coisa sobre, vocês vão lembrar que o Império Romano, ele acaba, né, ele é destruído ali por tribos consideradas bárbaras, né, os bárbaros, né? Então, os bárbaros atacavam os romanos, tal, e com o tempo o Império Romano foi sendo destruído. Então, essa noção de civilizado sou eu, o estranho é um bárbaro, é muito antiga, tá? E mais para frente, quando a gente entrar na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver o quê? O mesmo discurso, tá? Então, quando eu tô falando aqui dentro do imperialismo, que é lá em 1880, tal, né, que tá começando a rolar essa partilha do continente africano entre as potências europeias, a gente vê que a ideia de superioridade vai começar a bater forte nessa época aí, tá? Então, depois já vai estourar a Primeira Guerra Mundial, né, por conta dos conflitos ali territoriais e tudo mais, mas a Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê ali a Alemanha nazista com aqueles discursos racistas, tal, né, de raça superior, vai também vir por conta dessa teoria aí que eu vou explicar para vocês. Vou pedir para que vocês falem um pouco comigo, porque senão eu vou falar a aula inteira, tá? Alguém aí já ouviu falar sobre a teoria da evolução? Então me explica o que é aí. Fala aí, gente. Ué? Sumiu todo mundo? Fala alguma característica aí da teoria da evolução, o que significa? Os homens sabem? Os Homo sapiens, exatamente. Tem coisa relacionada com os Homo sapiens e tal. Gente, vocês estão ligados que a teoria da evolução é algo relacionado às ciências naturais, certo? Sim. Tipo, é uma teoria da biologia ali, né? Vocês estudam essa matéria, a teoria da evolução, nas ciências, né? Só que aí, o pessoal nessa época aí, né, para justificar atacar o território africano, o território asiático, eles usaram a teoria do Darwin de uma forma, como que eu posso dizer para vocês, equivocada. Acho que seria a palavra certa, tá? Por quê? Porque eles vão usar o darwinismo, né, a teoria de Darwin, a evolução, na sociedade, né? Não na área das ciências naturais. Né? Eles vão usar para dentro da sociedade. Então, se na evolução lá, vamos usar como exemplo a época dos dinossauros lá. Lembra dos dinossauros? O ser humano não seria capaz de sobreviver naquela época porque os dinossauros iriam dizimar a população humana. Tá? Eles iriam se alimentar dos humanos. Tá? Então, isso é uma teoria de alimentação lá, aquela pirâmide, né, alimentar e tudo mais, não sei o quê. O mais forte sobrevive, né? Opa! Foi aí que os europeus chegaram na conclusão de que o africano, né, o continente africano, o asiático, né, a Ásia, era inferior e precisava da superioridade europeia para poder evoluir. Tá? Eles vão pegar essa teoria da evolução e vão aplicar na sociedade. Tá? Eles vão falar assim, para você ser uma sociedade evoluída, vocês precisam ter contato com a gente. Mas é o contato que a gente quer ter com vocês, tá? Então a gente vai escravizar, a gente vai roubar todos os recursos naturais do seu território e a gente vai obrigar você a retirar esses recursos do seu território e dar pra gente, de graça, tá? Porque quando a gente fala assim, tá rolando a Revolução Industrial, o que vocês lembram de Revolução Industrial? Fábrica, né? 16 horas a jornada por dia dentro de uma fábrica, dormia dentro do serviço, né? Tudo mais, tal. Só que aí vocês lembram que as pessoas recebiam o quê? Salário. Né? Por menor que fosse, dentro da Revolução Industrial, as pessoas começam a receber para que elas possam também consumir. Né? Só que aí, quando os países europeus invadem a África e a Ásia, eles não pagam salário para o pessoal fazer extração de ouro, prata. Porque ali, eles já estão fazendo o favor de trazer civilização para aquele pessoal. Tá?
Essa é a mentalidade do homem branco, né, imperialista europeu desse período. Tá? Inclusive, vai haver um evento, né, um evento histórico aí, conhecido como Conferência de Berlim, onde o pessoal vai organizar a partilha da África, né? Que aí a gente já vai entrar na nossa atividade lá. Quando vocês abrirem a atividade, vocês vão ver essa imagem, né? Agora com esse resumão aí, vocês já conseguem compreender melhor. Falasse para vocês analisar essa imagem, vocês já conseguem ver que são personalidades, né, com características europeias dividindo o território da China, né? Aqui tem outra imagem que também está na atividade. Vocês também conseguem compreender, né, que toda a riqueza do continente africano está sendo extraída, né? Então, muito pouco sobra no continente africano. Quando a gente vê o continente africano hoje pobre, miserável, né, com gente morrendo de fome lá, não é porque os caras não sabem administrar a própria riqueza, porque eles foram roubados, tá? A gente deu sorte aqui no Brasil que ainda a gente conseguiu administrar as coisas melhor. Mais para frente, em outra atividade, que eu vou passar para vocês também, vocês vão fazer uma pesquisa sobre como está um país do continente africano. Poder escolher qualquer um e fazer um histórico desse país, para vocês entenderem por que ele está daquele jeito. Tá? Vocês vão ver a influência dos países europeus, né? Para dar um exemplo para vocês aqui, eu vou abrir um mapinha que está lá na atividade. Vou dar um zoom aqui. Vocês sabem que existem países no continente africano que falam português, certo? Sim. Vocês conseguem citar exemplos aí? Angola, por exemplo. Exatamente. Angola, Moçambique. Por que esses países falam português? Né? Eles foram colonizados por Portugal. Durante esse período aí, 1880 em diante. Como a aula já está quase acabando, nós temos 7 minutinhos, vou falar um pouquinho aí, bem rápido, tá, gente? Sobre esse mapinha aqui que vocês vão analisar lá na atividade, tá? Quando vocês forem fazer a atividade, eu vou estar pedindo para que vocês indiquem a quantidade de territórios que tem cada país europeu, né? Então, aqui, vamos dar um exemplo. Quantos territórios a Bélgica domina no continente aqui africano e asiático? Um só, que é esse pedaço aqui, conhecido como Congo Belga. Tá? Então, na atividade, vocês vão acompanhar a legenda, procurar o país, fazer uma somazinha aí, tá? E vocês vão conseguir compreender como que foi feita essa divisão entre os países europeus, até os Estados Unidos, o Japão também fez parte, né? De como que foi feita essa divisão dos continentes aí pelos europeus, tá? E aí, voltando aqui um pouco, lá na atividadezinha também vai ter uma questão perguntando o que é esse imperialismo. Então, vocês têm que lembrar, né? Vai ter um textinho também para vocês lerem, né? Vai estar explicando sobre o imperialismo lá. Lê o texto, consegue responder a pergunta, tá, gente? Eu sempre vou fazendo esse esqueminha bem tranquilo para vocês. Não precisa sair procurando no Google que nem louco, tá? Vocês vão conseguir achar as respostas no próprio texto que eu enviar para vocês. Basta ter uma atençãozinha maior ali e conseguir interpretar o texto, que é nota 10, beleza? Só para finalizar aqui então, gente, vai ocorrer essa partilha da África durante esse evento chamado Conferência de Berlim, né? O pessoal vai dividir lá os territórios e tal. E aí, peço que vocês assistam aquela videoaula, que eu também vou falar de forma resumida lá também. Vai ficar até um pouco meio repetitivo para vocês, mas assistam a videoaula lá para vocês conseguirem fazer a atividadezinha, tá? E na próxima aula a gente começa falando um pouco sobre nacionalismo, tá? Que é uma das questões aí que vai além do imperialismo, né? O nacionalismo também vai impactar na explosão da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já começa a direcionar mais nossas aulas de história para os conflitos mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Lembrando que, quando eu falei para vocês lá daquela ideologia, né, de raça superior e tal, lá na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver esse discurso novamente, tá? Vocês já estão cientes disso, já sabem bem
né, o que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, mas é um tema que todo mundo gosta, todo mundo aprende fácil, né? Existem muitos filmes, muitas referências aí que a gente consegue utilizar. Então, acho que deixa eu ver quanto tempo nós temos. Alguma dúvida, gente? Aquele filme aí, ó. Eu já pedi para indicar um filme.